Olá, pessoal! Sou eu, a professora Josiane Louvera, mais uma vez aqui com vocês para uma dica rápida hoje sobre direito penal, sobre o tema dolo eventual e as qualificadoras objetivas do crime de homicídio. Assunto esse decidido agora no informativo 701 do STJ. Então, sem mais delongas, vamos ver qual foi o caso que se apresentou e a decisão do STJ a respeito da compatibilidade entre as teses de dolo eventual e as qualificadoras objetivas lá do artigo 101, parágrafo 2º do Código Penal, ok? Então vamos lá. O dolo eventual no crime de homicídio é compatível com as qualificadoras objetivas previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 e inciso 4. Gente, o artigo 121, parágrafo 2º, ele vai dizer que é possível a qualificadora, aqui no inciso 3, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. E o inciso 4 é a qualificadora pela traição, pela emboscada, mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Então, o que ficou decidido aí? Ó? O dolo eventual no crime de homicídio é compatível com as qualificadoras do emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura e com a traição emboscada ou mediante dissimulação. Foi o que entendeu aí o STJ no julgamento do RESP 1.816.556, oriundo do Paraná, agora no dia 15 de junho de 2021, decisão essa no informativo 701 do STJ, devidamente publicada. O que a jurisprudência do STJ e do STF disse a respeito? Na verdade, a jurisprudência ela oscila a respeito da compatibilidade ou incompatibilidade do dolo eventual no homicídio com as qualificadoras objetivas. Há uma oscilação nesse entendimento. Destaca-se que aqueles que compreendem pela referida incompatibilidade escoram tal posição na percepção de que o autor escolhe o meio e o modo de proceder com outra finalidade, lícita ou não, embora seja previsível e admitida a morte. Tal posicionamento retira definitivamente do mundo jurídico a possibilidade fática de existir um autor que opte por utilizar o meio e modo específico mais reprováveis para alcançar fim diverso, mesmo sendo previsível o resultado morte e admissível sua concretização. Ainda, a justificativa de incompatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras objetivas, inexistência de dolo direto para o resultado morte, se contrapõe à admissão do STJ de compatibilidade entre o dolo eventual e o motivo específico mais reprovável. Tá? Com essas considerações, elege-se o posicionamento pela compatibilidade em tese do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas do artigo 121. Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar o resultado, mesmo sabendo previsível e tendo admitido a morte. Então, turminha, o que que nós temos aí? Um assunto que, na verdade, não é um assunto muito tranquilo, a jurisprudência oscila quanto à possibilidade ou à impossibilidade de ser compatível às qualificadoras objetivas do 121, parágrafo 2º, inciso 3 e 4, com dolo eventual, mas o STJ, nesse julgado, entendeu que o dolo eventual no crime de homicídio qualificado é compatível com as qualificadoras objetivas previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 e inciso 4. Mas ele chegou a esse posicionamento de compatibilidade entendendo o seguinte, com as considerações anteriormente feitas por ele. O que que o STJ entendeu? Aquilo que está no seu julgado. Por que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão sobre a seguinte admissibilidade. O posicionamento, ele retira definitivamente do mundo jurídico a possibilidade fática de existir um autor que opte por utilizar meio e modo específico mais reprovável para alcançar fim diverso,
mesmo sendo previsível o resultado morte e admissível sua concretização. Ainda, a justificativa de incompatibilidade entre dolo eventual e as qualificadoras objetivas, inexistência de dolo direto para o resultado morte, se contrapõe à admissão do STJ de admissibilidade entre dolo eventual e motivo específico mais reprovável. Com essas considerações, elege-se o quê? Que o STJ tomou posicionamento pela compatibilidade em tese de dolo eventual com as qualificadoras objetiva. A gente sabe que o dolo eventual é aquele que o agente assume o risco. Então, se ele pratica o fato, ele pratica a ação, né? Mediante tortura, meio cruel, insidioso, outra possibilidade que dificulte a reação da vítima, ele assume o resultado praticando o fato com esse modus operandi, a gente está diante de qualificadoras objetivas previstas aqui no inciso 3 e 4 do parágrafo 2º. Então, essas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar o resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado. Ou seja, para se admitir a compatibilidade entre o dolo eventual e essas qualificadoras objetivas, o STJ deixou muito claro, só será admissível quando essas qualificadoras forem devidas e constatada que o autor do fato se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte. Então, veja bem, não é simplesmente dizer é compatível o dolo eventual com as qualificadoras objetivas dos incisos 3 e 4. É necessário, no caso concreto, que se verifique que o autor do crime se utilizou dolosamente desse modus operandi, ou seja, o emprego de tortura, com o modus operandi demonstrando a crueldade, o meio insidioso, ele agiu mediante emboscada, então ele tem que estar agindo dolosamente através desse meio, ele tem que ter feito em sua cabeça a eleição específica dessa forma mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo ele sabendo, assumindo o risco previsível e tendo admitido o risco do resultado morte. Se isso está devidamente comprovado, então aplica-se esse novo entendimento do STJ no sentido de que o dolo eventual no crime de homicídio é compatível com essas qualificadoras objetivas previstas no 121, parágrafo 2º, inciso 3 e 4. É necessário, claro, e o STJ deixou isso muito claro aqui, que se consiga comprovar, se consiga constatar que o autor do crime se utilizou dolosamente desse modus operandi, ok? É o que ficou decidido, então, aí nesse julgado do STJ. Claro, se você tiver dúvida sobre esse e outros temas, não hesite, mande a sua perguntinha para mim. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se, porque você vai ter esses e outros assuntos lá com vários vídeos, ok? Comentados para você. E se você ainda não me segue no Instagram, passe a seguir, porque da mesma forma estarei sempre por aqui trazendo novidades e tirando as suas dúvidas. Tem essa ou outra dúvida, é só mandar para a professora Josiane Louvera que eu respondo, ok? Até a próxima dica, turma!